Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. A graça e a paz do Senhor Jesus, que grande bênção do Senhor nesse grande dia. Nós estamos hoje no nosso 11º dia do jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Olha, se você ainda não está fazendo o jejum, eu desafio você a participar conosco a partir de hoje. Olha só, você está desafiado a participar conosco, a orar em um de nossos prédios, em Goiânia ou em Aparecida de Goiânia, às 7 horas da manhã. Por favor, não fique de fora. Gere uma santa expectativa no seu coração. Convide pessoas para assistir às nossas lives. E não se esqueça de inscrever em um de nossos canais. aloisiosilva.tv e Igreja Videira Oficial. Ative o sininho para receber os novos vídeos. E deixe também o seu like. Pegue o seu livreto agora e vamos fazer a confissão da palavra. Se você não tem um livreto, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler com você agora. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que você ficasse de pé, para nós confessarmos a palavra, com o espírito ativo, porque Deus está fazendo grandes coisas. E a confissão, ela vai ativar o seu coração, e a fé no seu coração. Amém? Olha só, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém? Encha o seu espírito de fé. Coloque a sua fé para funcionar agora. Como que isso acontece? Como que você pode fazer isso? Pela confissão da sua boca. A hora que você abre a sua boca e profere a palavra de Deus, vai fluir fé da sua vida. E o poder de Deus vai acontecer. Eu convido você e os pastores que comigo estão aqui para nós confessarmos agora. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, mas esteja livre na presença de Deus, que o Espírito de Deus vai fluir agora. Repita comigo. Eu creio que as promessas de Deus, são verdadeiras. E elas se cumprirão. Perfeitamente. Em minha vida. Deus tem prazer. Em me abençoar. É a sua vontade. Satisfazer os desejos. Do meu coração. Por isso eu tenho. Expectativas de bênçãos. Eu espero. Ver dias felizes. Eu não ando. Conforme as circunstâncias. Ao meu redor. Mas eu ando pela fé. Firmado nas promessas. Do Senhor. Para a minha vida. Aleluia. Oh, que grande bênção. Certamente você sentiu o toque do Espírito Santo. Nesse momento nós vamos orar pelos alvos pessoais. Nós estamos contemplando Cristo, para que Ele mude a história do desempregado e daquele que está em busca do primeiro emprego. Deus vai fazer coisas tremendas. Libere fé no seu espírito agora, por essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Deus, para que no nosso meio não haja nenhum desempregado. Amém. E aqueles que estão em busca do seu primeiro emprego, Senhor, eles têm uma porta aberta diante deles. Amém. Nós cremos, Senhor, que nós somos uma igreja próspera. Amém. Que no nosso meio não há necessitados. Amém. No nosso meio não há miseráveis, Pai. Amém. Porque o Senhor é poderoso para nos prosperar. Amém. Mesmo em dias de muita crise, o Senhor está operando maravilhas nessa área. Amém. O Senhor é abençoador, o Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é o Deus que tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Amém. Nós nos apropriamos como igreja dessa bênção para cada irmão que está entre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Fique de pé, continue de pé. E nós vamos ter agora um louvor muito abençoado. Encha-se do Espírito e receba a unção que quebra todo o jugo da pobreza e da miséria. Amém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. No teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Não tem interesse, não
Seja ativado agora pela palavra de Deus, que vai ser ministrada com muita unção. A palavra de hoje é: você está firmado na verdade. Qual verdade que é essa? É que Deus te abençoou. E em nenhuma circunstância, por nenhuma pessoa, você pode ser amaldiçoado. Talvez você está passando uma situação de aperto na sua empresa. Talvez você está vivendo uma situação de desemprego e está pensando: certamente alguém me amaldiçoou. Talvez você esteja certo, mas pela palavra de Deus que será ministrada hoje, a sua história e a sua vida vai ser completamente mudada. Amém? Amém? Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos no 11º dia do jejum e para mim é um dia especial porque nós temos hoje um convidado muito especial mesmo para ministrar a palavra, que é o pastor Wilson Oliveira. Pastor Wilson Oliveira, ele está conosco desde o primeiro culto da videira. Sabe aquele primeiro dia, o primeiro culto, né, que foi feito na garagem da casa do pastor Naô? Quem estava lá? Pastor Wilson estava lá. E desde então temos caminhado juntos. Então é um irmão que eu tenho muito respeito, é alguém que de fato está unido conosco num só coração, num só espírito e que tem a mesma palavra. Ele é pastor, né, na videira, lá em São Paulo, mas ele é supervisor de todo o estado. É um grande ministério, uma obra extraordinária que tem acontecido ali, que Deus tem usado o pastor Wilson à frente. E eu me sinto imensamente honrado de caminhar com ele e de hoje compartilhar com ele esse espaço para que ele possa ministrar a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Fica atento. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então nós estamos no nosso jejum, estamos quase na metade dele, né? 11º dia, e estamos continuando, jejuando, renovando a mente, e hoje nós vamos falar sobre o título, né? Você está firme na verdade? Lembre, irmãos, que nós jejuamos para nós aprofundarmos a nossa identidade diante do Senhor, nós jejuamos para termos mais intimidade com o Senhor, para fluir mais do Senhor. Lembra que o Espírito Santo conduziu Jesus para que ele jejuasse no deserto durante 40 dias. E durante 40 dias, o que é que o diabo estava lá em cima dele? Testando a identidade de Jesus. Então, nesses 21 dias é o que nós estamos fazendo. Nós estamos testando a nossa identidade. A nossa identidade, nós estamos nessa terra para quê? Contemplar Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas eu quero orar antes, para que a palavra que seja ministrada, ela seja revelada pelo Espírito e não por argumentos naturais, amém? Então feche seus olhos onde você está, ore ao Senhor e agora é a hora que você pede revelação ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito nos traga revelação da Tua palavra. Não queremos entender de forma natural a Tua palavra, mas queremos entender como o Senhor entende, qual é o Teu propósito com esse texto, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, alarga a nossa identidade, alarga a nossa compreensão, a nossa identidade do Senhor, para que possamos ver o Senhor como deve ser visto, em nome de Jesus. Amém? Bom, o título hoje é Você está firmado na verdade? Se é verdade, então eu quero ler um texto para você entender que, além de verdade, existe alguma outra coisa. Eu quero ler um texto que está lá em João, capítulo 8, verso 44. Então, existe a verdade, mas existe mais alguma coisa e nós precisamos escolher. Por isso é a pergunta: você está firmado na verdade? Então, olha o que o texto diz aqui em João, capítulo 8, verso 44. Jesus falando com os fariseus, e ele diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, existe a verdade, mas existe a mentira.
E a mentira foi criada pelo diabo, é a única criação do diabo que ele conseguiu fazer, é a mentira. Ele é o pai da mentira. E ele nunca conseguiu se firmar na verdade. Então eu e você somos filhos de Deus, temos que firmar na verdade e não na mentira. Olha o que Jesus fala sobre ele para a gente ter certeza aqui da questão da verdade. Lá em João, capítulo 14, um pouco mais à frente, João 14, 6. Olha o que Jesus respondendo para os seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, nós temos de um lado Jesus, que é a verdade, então a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, e do outro lado nós temos a mentira, que é o diabo. Agora olha, e aí vem um texto muito interessante, se você for um pouco mais para frente, capítulo 18 de João, olha o que esse texto aqui nos fala. João, capítulo 18, a partir do verso 36. O contexto do texto é o quê? Jesus está lá diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos está ali conversando com Jesus e ele está ali preocupado, porque ele está vendo que está havendo uma trama contra Jesus. E ele conversando com Jesus, olha um pouco dessa conversa. Então aqui no verso 36, a partir do verso 36 do capítulo 18 de João. E a palavra de Deus diz o seguinte: respondeu Jesus a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Respondeu-lhe Pilatos, que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos é a pergunta que eu e você temos que fazer sempre. O que é a verdade? Então Pilatos está ali, está ouvindo Jesus falar que ele é a verdade, que ele veio dar testemunho da verdade, mas Pilatos não conhecia Jesus, nunca teve um encontro com Jesus, estava ali cara a cara com a verdade, mas não sabia quem era Jesus, e muito menos o que era a verdade. Tanto é que ele perguntou, o que é a verdade? Se o nosso texto hoje e da nossa lição se estamos fixos na verdade, estamos firmados na verdade, nós precisamos saber o que é a verdade. E o que é a verdade? Então eu quero falar para você, esse jejum, o tema é contemplando Cristo. Quero te falar, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Então quando você olha para Jesus, você está olhando para a verdade. Agora saiba, o reverso disso é a mentira. Então eu e você, todos os dias, e principalmente nesse jejum, nós temos que firmar a verdade, tanto na minha vida quanto na sua. Porque se nós não estivermos firmados na verdade, não tem outra opção, nós estamos firmados na mentira. E a mentira, os religiosos da época de Jesus, os fariseus, estavam firmados nela, ainda que pensavam que estavam firmados na verdade. Então isso é algo muito importante, mas a grande questão é, como que eu sei o que é o quê? Então vamos ler um pouco mais, vamos um pouco mais para frente, lá em Judas, a epístola de Judas, né, só tem um capítulo 1, o verso 3 e 4, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Judas fala. Então Judas 1, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui, olha o que Judas está falando. Nós temos que batalhar pela fé que foi entregue a nós. Ou seja, a fé é a verdade. É fé na verdade. É fé em Jesus Cristo. É o que nós temos que batalhar. Ou seja, tem uma guerra aí. Agora, por que tem uma guerra? Ele explica. No verso 4 ele fala o seguinte, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então o que é que Judas está falando? Ele está insistindo, olha, eu e você temos uma guerra para ficar firmados na verdade. E por que é uma guerra? Porque nós vamos ouvir de pessoas que não estão firmados na verdade, falando coisas que parecem verdade. E ele deixa claro aqui, eles transformaram a graça do Senhor, o evangelho da graça de Deus, em libertinagem. Ou seja, o que é que se pregava nessa época? E olha que esse problema não é novo. Ou seja, tinha um problema na mensagem pregada.
Tinha as pessoas que estavam pregando a verdade do Senhor, estavam pregando Jesus Cristo, levando as pessoas a olharem para Jesus, mas tinham outros que estavam misturando esse evangelho. Eles estavam misturando essa mensagem. E a graça, sabe o que é que eles falavam? Olha, agora que nós estamos na graça, nós podemos pecar à vontade. Por quê? O sacrifício de Jesus já pagou todo o pecado, já resolveu toda a dívida, então eu não tenho mais que me preocupar com isso, ou isso agora está livre. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. É o que ele está falando. Mas ele fala uma coisa pior ainda, que ele fala que tiraram Jesus do centro do evangelho. Essas pessoas tiram Jesus e colocou o ser humano, colocou um intento pessoal, colocou um propósito pessoal, colocou um prazer pessoal no centro da vida cristã. Tirou Jesus. Eles negam que Jesus é o único soberano Senhor. Então, olha, nós temos passado por muitos problemas no nosso contexto, nos nossos dias, sobre a mensagem do Evangelho da Graça. Mas eu quero te falar, isso não é novo. Isso é velho, isso já existe há muito tempo. O diabo é um mentiroso. Então, olha, o diabo ele faz o seguinte: primeiro, ele cega as pessoas para que as pessoas não vejam o Senhor e se convertam. Segundo, quando as pessoas se convertem, ele faz tudo para misturar e colocar mentiras dentro de uma verdade. Você sabe, se você, porventura, colocar uma mentira no meio de uma verdade, a verdade já não é mais verdade, porque agora ela está misturada com a mentira. Então, todo o trabalho do diabo é fazer você viver uma mentira pensando que é uma verdade. Então eu e você temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse é o trabalho do inimigo. Ele é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas é o diabo. E ele usa pessoas que abrem o coração para ele para fazer isso. Se na época do Novo Testamento, se na época da igreja primitiva, a mensagem, o diabo estava tentando adulterar, ele está fazendo isso há 2000 anos e continua fazendo hoje. E hoje eu e você temos que tomar cuidado com isso para não entrar nisso, para não haver mistura nisso. Então eu vou te falar uma coisa: todo evangelho que for pregado, tirando Jesus do centro e colocando o homem no centro, eu vou te falar, isso não é a verdade do evangelho. Isso não está afirmado na verdade. Mas como que eu sei? Porque Judas continua falando aqui, é muito importante, porque ele fala mais, ele dá detalhes de como, ou melhor assim, sinais, para que eu saiba se o meu evangelho está sendo misturado ou não, se o que eu estou falando está certo ou não, se o que eu estou crendo está certo ou não, ou se a mensagem que eu estou ouvindo está certo ou não. E aqui no verso 11, ele dá esse processo. Olha o que ele diz. Então, vou ler o 4 e depois o 11, que é uma complementação. Pois certos indivíduos isso verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então veja, aqui Judas está dando 3 sinais, que na verdade é um processo, que as pessoas se desviam da verdade. Que quem vem trazer o ensino do evangelho misturado usa. E aqui fica claro que tem um processo. Ele fala, prosseguiram no caminho de Caim. Então entrou num caminho, e esse caminho precisa de um poder para que você, uma motivação para que você continue nele. É um caminho errado, não é o caminho de Jesus. Jesus é o caminho, é outro caminho, caminho de Caim. E movidos pela ganância, ou seja, ganância é o quê? É você querer ter o que o outro tem. É mais ou menos a mesma coisa da cobiça. Você olha e você quer aquilo para você, isso é ganância. Por causa disso, eles entraram no erro de Balaão. E como consequência, caíram na revolta de Corá. Então veja, existe um processo aqui, um caminho, um mover nesse caminho, uma consequência que é a revolta, e a revolta vai produzir morte. Então olha a importância que Judas dá para que eu e você possamos trabalhar, investir, batalhar para ficar firmado na verdade, porque tem um inimigo aí fora querendo deturpar a verdade, querendo misturar a verdade. Mas para entender isso melhor, nós precisamos entender isso que ele disse aqui. Quando ele diz,
Então, o primeiro passo para que alguém saia da verdade, não esteja firmado na verdade, é ele entrar no caminho de Caim. O que é entrar no caminho de Caim? Então, vamos ler na palavra de Deus para a gente entender isso. Então, lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Fala sobre isso. Então, Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 3. Diz o seguinte, do 3 até o 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, olha o que acontece aqui. Os irmãos sabem que Caim foi o primeiro filho de Adão, fora do Éden, e Abel foi o segundo. E eles estavam vivendo a sua vida. Depois de um tempo, eles vivendo, depois que eles nasceram, estavam lá sacrificando a Deus. Então, Caim estava plantando sua lavoura, pegou dos frutos e veio oferecer a Deus. Abel foi lá, ele cuidava de ovelhas, pegou uma ovelha, sacrificou a ovelha e ofereceu a Deus também. A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Mas por que é que isso aconteceu? Por que Deus fez essa diferença? A primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, como que é que Caim percebeu que o dele foi rejeitado? Será que Deus desceu e falou para ele, não, esse sacrifício aí eu não quero? Ou gritou lá do céu e falou, olha, não foi? Ou a fumaça do sacrifício não subiu? Como que é que ele percebeu que Deus não aceitou o sacrifício dele e aceitou o de Abel? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala quanto tempo ele levou para perceber. Eu vou dar aqui a minha interpretação, você não precisa ficar com ela, é só uma interpretação. Mas eu penso que o que aconteceu foi o seguinte, eles foram lá oferecer sacrifício ao Senhor, eles foram lá e oraram, fizeram o que tinha que ser feito e foram embora. E a bênção na vida deles, o que aconteceu depois é que eu acho que Caim entendeu que Deus aceitou o de Abel e não aceitou dele. E eu penso que a questão era o favor de Deus na vida de Abel. Então é mais ou menos o seguinte, Abel tinha um rebanho, o rebanho dele sempre dava cria. As crias não morriam, elas engordavam, ele tirava a lã, e era sempre crescendo e se multiplicando, porque o favor de Deus estava ali, porque Deus aceitou. Deus olhou para Abel e falou, eu aceito isso, então vou abençoá-lo. Você sabe, quando Deus aceita, Deus abençoa. Então eu penso que Caim ficava olhando, e Caim, a vida dele era difícil. Ele plantava, não colhia. Ele plantava, morria. A chuva não vinha na hora certa. Ele não tinha para quem vender os frutos, e eram frutos mirrados. Então ele olhou, peraí, eu sirvo a Deus, estou ali colocando as coisas para Deus, fiz o meu sacrifício, Abel fez o dele, ele é abençoado e eu não. Então veja, o favor na vida de Abel era uma coisa que deixou Caim irado e convicto que Deus não aceitou o seu sacrifício. Isso é só uma interpretação, você pensa aquilo que você quiser. Mas aí o que acontece? Caim achou ruim aquilo. Caim ficou olhando e falou, isso não é justo. Isso não é justo. E aí ele ficou irado. E Deus vem conversar com ele. E falou para ele o quê? Olha, você não fez certo, você não procedeu da forma certa, você não está vivendo a vida cristã da forma certa. Se você ajustar a sua vida, você tem o mesmo favor do que Abel, porque o meu favor é para todos. Não é só para um grupo. Eu não faço acepção de pessoas. O meu favor é para todos. Se você não está tendo o meu favor à sua disposição, é porque você está procedendo de forma errada. Foi isso que Deus falou para Caim. Caim ouviu Deus? Não. Caim matou Abel. Agora eu te pergunto o seguinte, então, como ele percebeu? Eu imagino que é isso. Mas por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim? Então isso aqui é um símbolo, os irmãos sabem, o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos e tudo, é muito simbólico. Então veja, o sacrifício, os irmãos sabem que para que haja o favor de Deus, você tem que ser uma pessoa justa. Você tem que ser uma pessoa que anda segundo o padrão de Deus. Para que haja favor tem que ser assim.
Só que Caim pensava que para conquistar essa justiça tinha que ser na força do braço dele, tinha que ser com as obras dele, tinha que ser com o trabalho dele, tinha que ser com as atitudes e os comportamentos dele. Era isso que Caim pensava. E Abel, o que ele fez? Ele não pensava isso. Abel sacrificou, ou seja, Abel ofereceu o sangue. O sangue de quê? De um cordeiro. Ele ofereceu o sangue de cordeiro para Deus. Deus aceitou. Isso é um símbolo. O cordeiro aqui aponta para Jesus Cristo. É o sangue de Jesus derramado na cruz. E o sangue de Jesus derramado na cruz, o que representa para mim e para você? Representa a maior expressão da graça de Deus. Ou seja, então nós aqui estamos diante de duas pessoas. Um que confia na graça de Deus, uma que entendeu a graça de Deus, uma que abraçou a graça de Deus, porque ele foi lá oferecer o sacrifício baseado no sangue derramado. E o outro não, ele pensou que podia comprar a graça de Deus, ele pensou que podia conquistar a graça de Deus, ele pensou que ele tinha qualificações suficientes para conquistar essa graça. Deus falou, não, você não consegue isso. Você nunca vai conseguir isso. Isso não é o caminho, não é na força do seu braço, é na fé no sangue do Cordeiro. Viu o que é que Judas tinha falado? O que é que as pessoas na época de Judas, na igreja primitiva, estavam pregando? Tira Jesus do centro. Tira o sangue do centro. Não precisa, vamos ficar só com os ensinamentos de Jesus. Nós não precisamos do sangue. Está tirando Jesus do centro. O que eu estou falando para você? Não tire Jesus do centro. Ele é o centro. O nosso jejum é para contemplar Jesus, porque a vida cristã tem nome, é Jesus Cristo. Não é uma religião, é um relacionamento bíblico com Deus, onde você desfruta do Senhor. Se tirar Jesus, acabou o cristianismo, virou religião. Caim transformou o cristianismo numa religião. Abel não, ele estava no desfrute, ele cria naquilo que Deus falou e Deus considerou ele justo. Quer ver? Vamos ler um texto sobre isso? Está lá em Hebreus capítulo 11. Olha o que é que a palavra de Deus fala sobre esse momento. Hebreus capítulo 11, verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, o que Abel fez era superior ao que Caim fez, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O que é que aconteceu? Então, o que é que a Bíblia está falando desse momento que aconteceu? Que Abel teve fé na graça divina. Ele chegou diante de Deus e falou, eu não sou nada, eu não mereço nada, mas eu creio naquilo que Jesus fez por mim, e eu estou em Cristo, então eu sou justo por causa de Jesus. Ou seja, olha Jesus no centro, olha ele contemplando Jesus, e por isso ele conquistou o favor de Deus. Abel não conseguiu isso, não quis fazer isso, quis colocar ele no centro, a força dele no centro, as suas qualificações no centro, os seus sonhos no centro, a sua forma de ser no centro. Deus falou, não, você pode viver a sua vida, não junto comigo. Sabe por quê? O reino de Deus tem centro, chama-se Jesus Cristo. O reino de Deus não sou eu que defino o que acontece no reino de Deus, é o reino de Deus. E Deus definiu que tudo no reino dele é em Jesus Cristo. Tudo começa em Jesus, é por meio de Jesus e termina em Jesus. Abel entendeu isso. Eu espero que você entenda isso. O que Judas estava falando? Na época da igreja primitiva, tinha gente falando o seguinte, olha, é o seguinte, se você aprender os passos para que você seja um vencedor, você será um vencedor. Se você for realmente perseverante, se você for realmente diligente, se você for realmente conseguir fazer as coisas, você vai conquistar a bênção de Deus. Tinha gente falando isso naquela época. Você está vendo que não mudou muita coisa. Hoje tem muita gente ensinando isso. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que Judas fez questão de salientar? Esse é o caminho de Caim. Olha, Caim não necessariamente é aquele ímpio que nunca conheceu a Deus. Lembra que Caim foi sacrificar a Deus. Caim foi lá apresentar a Deus, ou seja, ele conhecia o Senhor, mas ele foi tentar comprar a bênção de Deus na força do seu braço. Abel não, ele creu por fé. O sangue me torna justo e eu vou ter o favor de Deus. Pronto, o favor de Deus era sobre a vida de Abel. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa a vida cristã, isso é muito claro.
Você sabe qual que é o maior problema? É depois que você cresce, depois que você amadurece, depois que você começa a caminhar na vida cristã. Porque quando você começa, quando você não sabe nada, você depende só da graça do Senhor. O problema é depois que você é batizado no Espírito Santo, depois que você tem dom profético, depois que você é um sábio na palavra, você é um mestre, aí você começa a sair da graça de Deus pensando, eu sei fazer, se fizer assim funciona. Não, se crer assim funciona, não é se fizer assim. Então, quando eu e você, depois de aceitar Jesus, nós temos que tomar cuidado para firmar na verdade, para não entrar no caminho de Caim. Esse é o primeiro sinal. Para que eu esteja firmado na verdade, eu tenho que sair do caminho de Caim e ficar firmado no caminho de Abel, que é o caminho da fé, que é o caminho da graça de Deus, que é o caminho de entender que eu sou justo pelo sacrifício que Jesus fez. É o sangue de Jesus que me torna justo. Não é o que eu pratico, não é o que eu mereço, é aquilo que eu creio. Amém, queridos? Mas ele não falou só nisso, ele disse que tem mais. Então veja, deixa eu ler aqui novamente, vamos voltar aqui para Judas, porque olha que é um processo. Então, Judas diz o seguinte, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, olha o que fala, se precipitar no erro de Balaão. Então veja, aqui tem duas coisas, tem o erro de Balaão e tem o que é que leva ao erro de Balaão, que é a ganância. O que é a ganância? A ganância é aquelas pessoas que querem. Então Deus, a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia fala sobre os feitos de Deus. A ganância é quando você quer os feitos, quando você quer o ouro e a prata, mas não o Senhor. Então você tira o Senhor do centro e agora você quer as consequências da vida com o Senhor no centro. Isso é a ganância. Então você quer aquelas coisas que é o que você tem no mundo. Você quer a casa, você quer o carro, você quer o dinheiro, você quer o conhecimento mundano, você quer os prazeres, você quer a roupa, você quer passear, tudo. Essa é a ganância, você quer isso. Então você olha e você fala, eu quero isso. Isso leva a um erro, que é o que Judas está falando. Lembra que é um processo. Entra no caminho de Caim, e o que te faz perseguir e continuar no caminho de Caim? Ganância. E o que é que essa ganância produz? O erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Vamos ler isso na palavra de Deus. Lá em Números, capítulo 23, verso 7 e 8. Deixa eu te contar a história. O meu tempo, meu Deus, já estou quase terminando meu tempo e ainda falta muita coisa aqui. Mas veja, Balaão era um profeta. E quando o povo de Israel saiu do Egito, você sabe, chegaram às portas de Canaã, depois voltaram novamente para o deserto, passaram ali mais 38 anos e depois voltaram para Canaã para conquistar Canaã. Nisso eles foram conquistando os povos. E o povo último, antes de entrar em Canaã, era o povo de Moabe. E Israel veio, acampou ali perto de Moabe, perto do reino de Moabe, e Balaque, que era o rei de Moabe, ele ficou com medo do povo de Israel. E ele falou, olha, esse povo é mais forte que eu preciso arrumar alguma coisa espiritual para amaldiçoar esse povo, para eu guerrear com eles e ganhar. E ele sabe, Balaão é um cara que quando abre a boca, se amaldiçoar, o povo é amaldiçoado. Aí ele manda buscar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Quando ele manda as pessoas lá, Balaão vai conversar com Deus. E aí Deus fala, o que esse povo veio fazer? Não, veio pedir para amaldiçoar o teu povo. Deus falou, não é possível. Você não pode amaldiçoá-lo, porque eu o abençoei. Não tem como amaldiçoar esse povo, porque eu abençoei. Aí o que Balaão fez? Falou para o povo, vocês podem ir embora, que não tem jeito de amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoou. E o que Deus abençoou, não tem jeito de amaldiçoar. E aí, o que aconteceu? Balaque insistiu, não, mas você tem que vir em tudo, e eu vou te dar muito dinheiro. Eu vou te acumular de riquezas. E aí, Balaão cresceu o olho, ganância, quis ter as coisas. Deus falou para ele, não é possível, mas ele, por causa de ganância, ainda insistiu em fazer isso. E aí, o que aconteceu? Ele foi. Então, vamos ver aqui. E aí, quando chegou lá, ele tentou abrir a boca, porque o Balaque falou, eu vou te tornar um homem riquíssimo. Faça isso que você vai ficar rico.
E aí ele tentou, quando ele abriu a boca, olha o que aconteceu. Então, Números capítulo 23, a partir do verso 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Agora, no verso 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Então veja, Balaão, a hora que abriu a boca para ganhar dinheiro, por ganância, para amaldiçoar, ele fez foi abençoar. Ele abria a boca, Deus falava através da boca dele, abençoando o povo. Balaque ficou possesso. Eu estou te pagando para você amaldiçoar e você está abençoando. E aí Balaão falou, não tem jeito, já tentei, não consigo. Então aqui tem duas coisas. Primeira, que você e eu não podemos esquecer. A ganância, querer coisas que tem a ver com esse mundo, que tem a ver com o que o outro tem. Essa ganância nos cega a ponto de nós pensarmos que porque o povo, porque eu, porque você, podemos fazer alguma coisa errada, a bênção de Deus foi tirada. Então veja, Deus abençoou Abel, não foi pelo que ele fez, foi pelo que ele creu. Por isso ele teve o favor de Deus. E o povo de Israel, irmãos, eu não preciso falar para você o tanto de problema que esse povo de Israel deu para Moisés. O tanto que eles pecaram no deserto. Mas por que ele não podia ser amaldiçoado? Porque Deus abençoou. Ainda que tivesse pecado na vida daquele povo, Deus abençoou. E se Deus abençoou, irmão, não tem o que ser feito. Então isso mostra o quê? Volta novamente em Cristo. Jesus morreu na cruz e quando eu creio nisso, eu sou justo. Mas pastor, eu sou justo, eu não peco? É lógico que eu e você devemos pecar, mas nós não vivemos na prática do pecado. Então, o pecado que pode acontecer não vai tirar a bênção de Deus na minha vida, porque Deus me considera justo. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa justa, assim como Ele olhava para Abel, entendeu que ele era justo, e Abel tinha o favor de Deus. Eu e você temos o favor de Deus. Agora, vou te falar uma coisa. Presta muita atenção nisso. O que é que nós podemos entrar nesse erro? Ganância. É o que nós vemos. Veja, na época de Judas estava acontecendo. Hoje acontece da mesma forma. Não tenha dúvida. As pessoas, por ganância, por ver no outro aquilo que ele gostaria de ter, mas é o outro que tem, então ele começa a pensar que pode fazer alguma coisa contra o outro. Irmãos, quantas denúncias a gente vê contra o povo de Deus? Homens, mulheres, que estão fazendo a coisa certa, que estão vivendo a vida correta, que estão buscando a Deus, estão debaixo do favor de Deus, e gente que não tem o que essas pessoas têm, por ganância, por querer o que essas pessoas têm, ficam denunciando essas pessoas. Se você percebe isso, isso é a mesma coisa que aconteceu aqui com Balaão, é a mesma coisa que está acontecendo na igreja primitiva, e a mesma coisa que Judas está falando. Não entre nisso. Não entre nisso. Seja contente, esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Viva a vida com Deus. Por que é que você, por ganância, vai agora querer prejudicar o outro? E mais, não tem jeito de prejudicar aquele que Deus abençoou. Basta você esperar para ver. Esse é o que Judas está chamando aqui de o erro de Balaão. Então eu quero falar para você. Você está em Cristo, eu estou em Cristo. Nós podemos pecar? Não deveria, mas pode acontecer. Nós não vivemos na prática do pecado. Mas isso não tira a bênção e nem o favor de Deus. Sabe por quê? Quando Deus olha para você, Ele te vê como justo. Mas foi só isso? Não. Estou vendo aqui que meu tempo já foi. Está quase indo. Eu preciso correr aqui. Veja bem, olha o que Judas fala. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Veja o processo. Entra no caminho de Caim. Depois, por ganância, por ficar olhando a vida do outro, olhando o fruto do outro, que desejando e querendo que está lá, começa a denunciar, começa a falar coisas sobre o povo para ver se amaldiçoa. Mas, no entanto, isso não acontece. Sabe por quê? Porque você está em Cristo, eu estou em Cristo. Mas isso gera a terceira coisa que Judas coloca aqui. E fala, e pereceram na revolta de Corá. E aqui, sobre Corá,
Aqui em Números, capítulo 16, olha o que a palavra de Deus diz. Números 16. Deixa eu te contar a história rapidamente aqui. Quem foi Corá? Corá era um levita. Um levita que saiu com Moisés. Lembra, Moisés era da tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi e Corá também era da tribo de Levi. E os levitas foram separados. Foram separados dentro do povo de Israel. Para quê? Para servir a Deus, cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, o sumo sacerdote, tudo era ali da tribo de Levi. Ele aceitou isso tudo bem, tá? Porque Moisés falou, olha, nós vamos para Canaã, lá é uma terra que manda leite e mel, tá? E eles foram. Quando chegaram às portas de Canaã, que tentaram entrar e não deu certo, por causa da mentalidade do povo, eles não tinham a identidade que precisava ter, não tinha a mentalidade que precisava ter para entrar em Canaã. E aí Deus falou, volta para o deserto. O que é que aconteceu nesse tempo? Corá se levantou. Corá fazia parte daqueles que cuidavam do tabernáculo. Eles montavam, desmontavam e carregavam tudo. Essa era uma coisa que, segundo Moisés, era uma coisa assim, poderosa que eles receberam da parte de Deus. Mas Corá, quando viu que o seu propósito que ele tinha, que era entrar em Canaã, não se cumpriu, ele se levantou contra Moisés e contra Arão. E aí olha o que ele fala. Então, nessa volta, depois então, deu mais ou menos 2 anos, depois que eles saíram do Egito, aconteceu esse episódio. Não deu certo, voltar para o deserto. Deus falou, volta para o deserto. Para que era voltar para o deserto? Para ajustar a mentalidade. Ajustar a mentalidade. Por quê? Em Canaã é terra que manda leite e mel, mas tem gigantes e cidades fortificadas. Precisa ter uma mentalidade correta. O povo não tinha, voltou para o deserto para ajustar essa mentalidade. Aí olha o que Corá diz aqui em Números, capítulo 16, verso 3. E diz o seguinte, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Qual era a questão aqui? Então veja, Corá era um homem que fazia parte da igreja, fazia parte do corpo de Cristo, mas não aceitava a autoridade de Deus dentro da igreja. Ele não aceitava que Deus levantasse pessoas. Ele não entendeu que no corpo de Cristo é Deus quem define as funções. Esse faz isso, esse faz aquilo, é os dons ministeriais, é Deus quem levanta. Mas Corá virou para Moisés, por quê? Porque o propósito dele não se cumpriu. Aquilo que ele desejava, aquilo que era um sonho particular pessoal dele, ele não conquistou. Ele queria entrar em Canaã, não deu certo, não foi no momento de Deus. O que ele fez? Falou, agora eu vou revoltar. Agora, e baseado em quê? Em verdades. Olha o que ele fala para Moisés. Toda a congregação é santa. Todo mundo é santo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas olha o que ele fez. Toda a congregação é santa. Por que você, Moisés, é que nos lidera? Por que é Arão que é o sumo sacerdote? Eu também sou da tribo de Levi. Eu posso ser sumo sacerdote. Corá falando para Moisés. Moisés falou para ele, mas quem sou eu? Quem é Arão? Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que levantou e você faz parte da equipe também. Por que é que você não está satisfeito com a sua função? Por que você acha que é pouca importância o que você está fazendo? Você não entende que quem definiu tudo isso aqui foi Deus? Não foi eu que escolhi Arão, foi Deus que escolheu Arão como sumo sacerdote. Porque Corá falou, toda a congregação é santa. E ele estava tão convicto, errado, tão convicto, que ele desafiou as pessoas, juntou com ele muitas pessoas, uns 250 príncipes lá daquele tempo. Ele falou, pega o incensário, vamos lá adiante da tenda da congregação, porque Deus vai falar. E foram. Sabe o que aconteceu quando chegou lá? Saiu fogo e consumiu e matou os 250. Por quê? Porque eles não entenderam que a casa de Deus tem ordem. Eles não entenderam que é Deus quem conduz. Sabe o que aconteceu? Veja, se revoltaram. Por que revoltaram? Porque entraram num caminho falando, eu posso. Eu me apresento diante de Deus e Deus vai ter que me escolher. Segundo, ganância, queria ter o que o outro tem. Terceiro, ficaram revoltados. O que aconteceu? Morreram. Morreu Corá, morreu Datã, morreu Abirão e todo mundo que estava acompanhando com ele. Morreu, sabe? O que é que Judas estava falando? Que na época da igreja primitiva, isso estava acontecendo lá. E o que acontece hoje? Não mudou. Sabe por que não mudou? Porque isso é ensino do diabo. Isso é carne.
Isso é coisa contrária à graça de Deus. Isso é tirar Jesus do centro. Sabe, Jesus diz, Paulo explicando, que nós somos o corpo de Cristo. O corpo, usando o corpo humano como exemplo e falando, olha, tem um cabeça que é Cristo. Mas acontece que tem cada parte, e cada parte está ligada por juntas e ligaduras, ajustado e funcionando. Sabe o que é que Corá estava falando? Em outras partes, Paulo está errado. Paulo nem existia aí, é só uma figura de linguagem que eu estou usando. Paulo está errado. Na verdade, o corpo de Cristo é como se fosse um polvo. Tem um cabeça aqui, que é Jesus, e o resto tudo ligado direto ao cabeça. Todas as pernas, todas as peças estão ligadas ao cabeça. E Paulo veio e falou, não é assim não. Não é assim não. Tem o cabeça, mas tem o pescoço, tem o ombro, tem a parte, tem o pé, tem um dedo, tem tudo. Está tudo conectado. E quem escolhe a função de cada um é Deus. Quando você tira Jesus do centro, você assume a autoridade que é de Jesus de definir quem é quem no reino de Deus. Quem é quem? Se Deus me escolheu e me levantou pastor, eu sou pastor. Se alguém chegar e falar, não, você não é pastor, eu quero ser pastor, então você tem que conversar com Deus, porque foi Deus quem me levantou. Não fui eu que me arvorei ser pastor. É Deus quem chamou e Deus quem qualificou. Pois Corá fez isso. O que aconteceu? Morreu. O que é que estava acontecendo na igreja primitiva? Morrer literalmente? Talvez não seja o caso hoje. Mas a pessoa morre espiritualmente. E aí o que acontece? A pessoa começa a destilar morte ao invés de destilar vida. Por quê? Porque morreu. Perdeu a graça divina, tirou Jesus, ou seja, tirou a autoridade de Jesus Cristo do corpo. Quero te falar, estar firmado na verdade é ter Jesus como centro de tudo. Então, o que é que eu vou fazer na casa de Deus? Não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que o Espírito diz que eu fui levantado para fazer. Porque o dom vem de Deus, porque o corpo é de Deus e o reino é de Deus. Então, veja, isso estava acontecendo na igreja primitiva. A mensagem estava sendo adulterada. Jesus estava deixando de ser o centro. O centro, sabe o que é que estava sendo? O gosto, o desejo, o prazer da própria pessoa. O homem tomou o centro. E Judas está falando, nós precisamos batalhar contra isso. Eu vou te falar, a guerra é a mesma hoje. Agora, nós vamos ficar olhando para os outros? Não, eu tenho que olhar para a minha própria vida e para a sua própria vida. Hoje a lição é, você tem certeza que você está firmado na verdade? A verdade é Jesus. Então ele é o centro, é o sangue de Jesus que me tornou justo. Não é um pecado. Eu não tenho mais que olhar para os meus pecados, eu tenho que olhar para Jesus, porque ele tomou o centro. Antes, o pecado era o centro da minha vida. Hoje, Jesus é o centro da minha vida. Não é a ganância que deve me mover, mas é o mover do Espírito Santo. A ganância quer para você, mas o Espírito Santo leva você a servir. Se Jesus é o centro da sua vida e você está firmado na verdade, eu vou te falar, você tem desejo de servir. De servir. Não de denunciar e querer amaldiçoar pessoas. Se você tem um centro como Jesus, então você reconhece as figuras e as funções que Deus levanta dentro do seu próprio reino, dentro do seu próprio corpo. Isso é estar firmado na verdade. Eu te pergunto, é o seu caso, né? Porque nós estamos trabalhando para isso. Lembra, o diabo está trabalhando para o contrário. O diabo quer tirar Jesus do centro. O diabo quer colocar eu e você no centro. Nós temos que olhar para nós. O diabo diz, olha para você, olha para os seus desejos, olha para os seus prazeres, olha para as suas necessidades, olha o que é que estão fazendo com você no centro. Mas a vida cristã é olhar para Jesus, confiando no sangue dele, na obra do Calvário, servindo as pessoas e aceitando a autoridade do Senhor sobre a minha vida e sobre o reino dele. E aí como que eu vejo isso? Simples, espera para ver. O que é que Judas estava falando? Tem um caminho que vai gerar morte. O que é que Deus mostrou para Corá e para toda a congregação de Israel? Primeiro é o seguinte, Corá, Datã e Abirão morreram antes de Deus mostrar isso, porque eles saíram da graça de Deus. Mas Deus depois chamou toda a congregação e falou, vou mostrar quem eu escolhi. Sabe quando é que Deus escolhe alguém? Ele mandou lá colocar as varas, né, cada tribo, e colocou o nome de Arão na tribo de Levi. O que aconteceu na vara de Arão e não aconteceu nas outras? Vida. Manifestou vida. Saiu uma flor e saiu um fruto. Numa vara seca. Eu vou te falar uma coisa, eu e você somos vasos de barro, nós somos varas secas. Mas, quando Deus me escolhe, Deus te escolhe, e o favor de Deus está sobre a sua vida e a minha, sabe o que vai gerar? Vida. Vida gera fruto.
Então é muito simples. Você está gerando vida e fruto ou você está gerando morte? Se você está na verdade, você está gerando vida. Basta olhar à sua volta. As pessoas que você conhece, estão gerando vida ou estão gerando morte? Se é morte, misturou a verdade com a mentira. Se é vida, está vivendo a verdade. Então hoje, em nome de Jesus, ponha Jesus no centro. Contemple Jesus e firme-se na verdade, que é Jesus Cristo. E pode ter certeza, o fruto virá. Porque tem vida. Jesus tem vida. Você tem vida, eu tenho vida, porque o Espírito Santo está aqui. Então, quem manifesta vida, esse tem Jesus como centro. Amém, queridos? Eu estou terminando. Amanhã tem uma nova palavra, mas alguém vai estar compartilhando. E continue nesse jejum firme, olhando para Jesus. Jamais aceite tirar Jesus do centro da sua vida, ou da sua família, ou do seu ministério. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu sou o pastor Walter Alves, da Igreja Videira de Aparecida. Que bênção a palavra que nós acabamos de ouvir. Como é bom saber que nós estamos firmados na verdade, que é o Evangelho da Graça. Quando nós ouvimos essa verdade do Evangelho, nós estamos contemplando a Cristo. E por isso nós somos transformados de glória em glória, a própria imagem do Senhor Jesus. Amém, irmão? Por favor, eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé, para que nós possamos participar da mesa do Senhor. Agora nós vamos contemplar o Senhor Jesus através da Santa Ceia. Esse é o momento em que precisamos lembrar de quanto nós somos amados pelo Senhor Jesus. Cristo Jesus pagou todo o preço. Agora você pode desfrutar dessa mesa, ela está posta diante de nós, sabe, sem culpa, sem acusação, sem condenação. Você pode chegar diante de Deus sabendo que Ele é o seu Pai, o seu Paizinho, o seu Abba Pai, aquele que tem prazer, que tem alegria em te abençoar. Sabe, meu irmão, nós agora somos justos diante do Senhor. Ele olha para nós e vê Cristo Jesus, por causa da obra da cruz, por causa do corpo de Cristo, por causa do sangue de Jesus. Sabe, se você precisa de um milagre hoje, se você precisa de uma cura, se você precisa de recursos financeiros, seja qual for a sua necessidade, a mesa está posta. Desfrute do Senhor nesse momento. Sabe, ao comer do pão e ao beber do cálice, receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Pegue o seu pão agora, erga ao Senhor, feche os seus olhos e repita após mim. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz, em meu favor. Diga: o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Diga: ao comer deste pão, eu recebo cura, eu recebo paz, eu recebo alegria, prosperidade. Diga: eu recebo vida, saúde, e todas as bênçãos que estão no Senhor, no corpo de Cristo, são para mim. Diga: aleluia. Erga agora o cálice, com seus olhos fechados. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, firmado na cruz, em meu favor. Diga: por este sangue, eu fui perdoado, justificado, santificado, purificado. Diga: por este sangue, eu fui comprado. Este é o preço que foi pago por mim. Diga: eu sou Deus
dele. E ele é o meu Senhor. Diga, por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais culpa, acusação, condenação. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Diga aleluia. Glória a Deus. Coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus, nós estamos encerrando a nossa transmissão de hoje. Eu te espero amanhã no mesmo horário, às 19 horas, no canal do pastor Aloísio Silva.tv ou Igreja Videira Oficial. Deus abençoe você. Até amanhã. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.